Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Última sexta-feira de janeiro. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia nesta tarde, então eu te convido para juntos nós ficarmos por dentro das principais notícias. E olha, eu começo essa edição trazendo um assunto internacional, porque na primeira grande leva de expulsões, 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, nenhum deles possuía qualquer pendência criminal, contrariando o que diz o presidente americano Donald Trump. Na primeira grande leva de deportações feitas pelo novo governo americano, 88 brasileiros foram expulsos do país. Porém, nenhum deles tinha qualquer pendência criminal ou registro de alerta vermelha na Interpol. Segundo a Polícia Federal, as fichas de todos os brasileiros deportados foram consultadas. Alguns tinham registros criminais, mas com situação já resolvida. O Brasil montou uma equipe junto à Embaixada dos Estados Unidos para tentar montar um protocolo de ação para futuras deportações. Segundo investigadores, o ideal seria que o governo americano repassasse com antecedência os dados dos alvos de expulsão para consulta prévia de antecedentes criminais. As 88 pessoas chegaram até o território brasileiro algemadas, conforme prática das gestões americanas. Ao chegar no país, por determinação da Polícia Federal, foram soltos das algemas e levados por ordem do Planalto em uma aeronave das Forças Aéreas Brasileiras até o destino final. A política de deportações em massa de Donald Trump abriu a primeira crise diplomática dos Estados Unidos com a América Latina. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora ao vivo com a Thalita Daulago Fermanian, advogada internacionalista e PhD em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Thalita, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Rede TV. Boa tarde, Tabata. A minha gratidão de estar no Hit TV contigo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Thalita, primeiro de tudo, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a ampliação de deportação no governo Trump. Nós temos visto, que está muito mais intensa do que o primeiro mandato dele. Segundo a PF, como nós vimos na reportagem anterior, 88 brasileiros que foram deportados naquela primeira leva, que deu toda aquela polêmica, não tinham pendências criminais. Ou seja, o argumento que ele usa de que todos os imigrantes são criminosos é equivocado. Perfeito, Tabata. O que nós percebemos é que exatamente no governo Trump, ele vem com essa nova política, de American First. E nesse sentido é uma busca constante por maior segurança no território norte-americano. E isso ele utiliza a lei de imigração, Immigration and Nationality, que é a lei de imigração norte-americana, buscando realmente deportar todos aqueles que estão de forma ilegal no território dos Estados Unidos. Nós percebemos que existem duas formas aí que ele vem atuando de deportação. Aquela de imigrantes que ingressaram na América de forma ilegal, mas que também têm antecedentes criminais, para tanto, e que estão em processo de análise em relação a isso, E também a questão de pessoas que estão sendo deportadas sem a questão dos antecedentes criminais, mas porque ingressaram na América há menos de 2 anos. Então, essa tem sido a posição do presidente Donald Trump em realmente deportar tais estrangeiros. E esses 88 brasileiros acabaram sendo deportados de uma forma, nós podemos dizer, afrontando, sem dúvida alguma, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948.
Uhum. Até um adendo, né, que gerou uma crise também com a Colômbia. E aí o presidente Gustavo Petro, né, ele tinha até colocado nas redes sociais uma carta direta a Donald Trump, se negando a receber os deportados colombianos em aviões militares, algemados, né, depois o Trump respondeu taxando com algumas sanções a Colômbia. No final de tudo, voltou atrás e aí os colombianos foram enviados, né, para o seu país de origem sem as algemas. Então, criou aquela crise, mas no final das contas, o presidente Gustavo Petro conseguiu, né, que o governo Trump voltasse atrás e levasse os deportados de forma menos, digamos, desumanizada, né, se é assim que eu posso dizer. Agora, Thalita, em 10 dias de governo, os imigrantes eles foram transportados, né, como eu disse, algemados, em condições precárias. Os relatos de alguns brasileiros de que não tinha ar-condicionado, né, nos aviões, que eles foram algemados durante todo o voo. Quando chegaram aqui no Brasil, as algemas deveriam ter sido tiradas, mas eles continuaram assim. Houve caça de moradores ilegais de porta em Chicago, muito pânico instaurado. A gente tem acompanhado até, né, em sites internacionais, redes sociais, os vídeos que são realmente desesperadores, né, por parte das pessoas que moram lá. Na sua análise, essas ações por parte do governo Trump podem ser consideradas crime contra a humanidade? Ele pode responder por isso em algum momento? Tabata, é um assunto bem sensível, né, de se tratar, porque no direito internacional nós tratamos com diferentes princípios internacionais. E um dos princípios aí que Donald Trump está valendo é o princípio da soberania nacional, mas que colide diretamente com o princípio da boa vizinhança e também princípios como da cooperação internacional entre os países. E aí se espera que os países tenham boas relações diplomáticas entre si, né? Então, realmente é uma situação delicada. Os Estados Unidos, com essa política muito nacionalista, faz com que Donald Trump também decida não participar de muitas das organizações internacionais que abrangem a questão dos direitos humanos. Então, por exemplo, os Estados Unidos já não está mais no contexto do Tribunal Penal Internacional, onde ele poderia vir a sofrer alguma sanção. Nós temos outras organizações internacionais, como, por exemplo, a Organização Internacional da Migração, que também cuida a respeito do direito dos estrangeiros e também no que diz respeito à deportação. É claro que levar para um processo internacional um ex-presidente, né, porque aí só poderia ser analisado após os 4 anos de Trump, pode ser possível, mas no âmbito internacional eu devo dizer que é pouco provável. Agora, Thalita, alguns investigadores da Polícia Federal dizem que o ideal seria, né, que o governo americano repassasse antecipadamente os dados dos alvos da expulsão, da deportação, inclusive para consulta prévia, né, sobre os antecedentes criminais. Na sua análise, isso é possível? Está dentro de um contexto legal? Sem dúvida alguma, Tabata. É exatamente isso que os países procuram fazer, né, dentro desse princípio, como eu disse, princípio da cooperação internacional. Então, os países trabalham de forma conjunta a fim de impedir o narcotráfico, o tráfico de pessoas e todas essas questões que envolvem os direitos humanos. E aí, os Estados Unidos agiu de forma completamente unilateral e não trouxe nenhum processo agindo de forma mais humanizada, que era o que se esperava. Então, teríamos, por exemplo, a Interpol, que poderia agir aí em conjunto com os países da América Latina e ter analisado prioritariamente
a questão dos deportados antes que eles viessem a ser deportados da América. Bom, vamos continuar acompanhando então, né, para ver como que os outros países também respondem a essas deportações, por enquanto que a gente tem acompanhado e aqui no Brasil, na Colômbia, no México, mas realmente na América Latina, né, estamos falando especificamente dos países aqui na América Latina, mas a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos, todos os anúncios relacionados à imigração, muito polêmico mesmo, como você bem disse, né, Thalita, em um assunto muito complexo, muito sensível. Olha, eu te agradeço muito pela sua análise, pela entrevista, foi um prazer enorme te ouvir, né, a sua visão como advogada internacionalista, foi um prazer enorme e até uma próxima. Até uma próxima, a gratidão é minha, Tabata. Um ótimo final de semana. Igualmente. Muito obrigada. E olha, ainda com notícias sobre os Estados Unidos, o relatório preliminar da tragédia que envolveu um helicóptero e um avião em Washington, no país norte-americano, revelou que funcionários trabalhavam com funções excessivas. Ao todo, 67 pessoas morreram na tragédia. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar a respeito da colisão entre o avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar na noite de quarta-feira em Washington, capital do país. O documento indicou que a equipe de controle da torre do aeroporto Ronald Reagan trabalhava em condições anormais no momento da tragédia. O próprio controlador de voo exercia sozinho tarefas que demandavam o serviço de 2 pessoas. De acordo com o relatório, além do controlador estar responsável pelos helicópteros na proximidade do aeroporto, ele também estava instruindo aviões que iriam pousar ou decolar do terminal. Essas operações deveriam ser conduzidas por pelo menos 2 profissionais. Agora, com as caixas pretas recuperadas, a investigação vai apurar se de fato houve falha humana na torre de controle de tráfego aéreo. Com 67 mortos, o acidente é a pior catástrofe aérea dos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu logo após a decolagem do aeroporto John Kennedy, em Nova York, em novembro de 2001. Muito triste, né? E agora a gente muda de assunto. Você tem plano de saúde? Olha, atenção. A partir deste sábado, logo amanhã, viu, uma nova regra relacionada ao cancelamento dos planos começa a valer. Os contratos só poderão ser cancelados se o beneficiário deixar de pagar no mínimo 2 mensalidades em um período de 12 meses. Não importa se é seguida ou não. Na antiga regra, se o pagamento ficasse aberto por 60 dias, o contrato já poderia ser cancelado. Outra mudança é que o cancelamento só poderá ocorrer se o plano comunicar o beneficiário. Isso seja por meio de cartas, SMS, ligações ou outro meio. Se não houver confirmação de que o usuário esteja ciente da falta de pagamentos, o plano deve continuar funcionando. Então, fique bem atento, viu? E olha, o Brasil registrou no ano passado a menor taxa de desemprego na série histórica. É o melhor resultado desde que o IBGE começou a calcular o índice em 2012. O percentual médio do desemprego em 2024 foi de 6,6%, o que mostra uma evolução desde a pandemia. Em 2023, o Brasil já tinha registrado a menor taxa histórica, com 7,8%. E no ano passado, o resultado conseguiu ser melhor. No último trimestre de 2024, foi registrado 6,2% de desempregados, o que representa o patamar do país. A população desocupada, que segundo o IBGE são pessoas que não trabalham, mas que estão em busca de uma oportunidade, também reduziu em relação a 2023. Representam 7,4 milhões de pessoas. No ano retrasado, eram cerca de 8,5 milhões. Outro recorde foi o número de ocupados. Agora, o Brasil tem 103,3 milhões de pessoas com trabalho remunerado, que correspondem a 58,6% de toda a população brasileira com 14 anos ou mais. E olha, agora eu trago uma atualização de um caso que revoltou
não só moradores de São Paulo, mas do Brasil todo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de liberdade do empresário Fernando Sastre, de 24 anos, que causou um grave acidente no final de março do ano passado. Você se lembra? Esse acidente ocorreu na Avenida Salim Faramaluf, na cidade de São Paulo. Gilmar Mendes avaliou que não existe nenhuma irregularidade na ordem de prisão. De acordo com as investigações, Fernando estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade no momento da batida, que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 53 anos. Testemunhas e laudos técnicos indicam que Fernando dirigia 3 vezes mais do que o limite permitido da via, que é de 50 km por hora. Outro fator importante para a investigação é que Fernando havia recuperado a habilitação poucos dias antes do ocorrido. Ornaldo da Silva Viana deixou a esposa e 2 filhos. E olha, 6 potes foram furtadas na zona sul da capital paulista. Os veículos avaliados em 3 milhões de reais estavam dentro de um estacionamento quando o crime aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um dos suspeitos pula o muro do estacionamento e segue rumo aos carros de luxo. O caso aconteceu na Rua Funchal, na Vila Olímpia, bairro Nobre de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 6 criminosos participaram da ação. Cada um ficou responsável pelo furto de um veículo. A Secretaria de Segurança Pública informou que 4 dos 6 automóveis localizados pelo GPS foram encontrados em bairros próximos. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, na cidade de Monções. E a polícia segue com as buscas pelos outros 2 carros ainda não localizados e informações dos suspeitos pelo crime. Uma pesquisa aponta que o brasileiro deve gastar até R$4 mil com despesas de início de ano. Gente, também não pudera, né? IPVA, IPTU, matrícula escolar, material escolar, uniforme escolar, é tanta conta. O valor é 21% maior do que a renda média da população e quase o triplo do salário mínimo. O início do ano costuma trazer um peso adicional ao orçamento das famílias brasileiras. Janeiro é conhecido como o mês das contas, quando despesas sazonais se acumulam e exigem atenção redobrada. O principal desafio para muitos é equilibrar essas despesas com os impactos das compras e festas de fim de ano. No meu caso, quando chega o final do ano, recebendo o 13º, aí já deixa, né? Porque como o mês de janeiro é muito comprido, aí existe mais um gasto extra, né, com material escolar. Então, eu sempre me planejo. Começo de ano tem IPTU e IPVA? Sem pagar. Mas sou aposentado. Vai guardando dinheirinho para pagar, né? Só assim, né? Não tem jeito. Mais da metade dos brasileiros espera gastar até R$4 mil com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrículas escolares, impostos como IPVA e IPTU. Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa. Este valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e mais de 2 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.518. Para evitar o endividamento, organizar as finanças, priorizar os gastos essenciais e, se não for possível o pagamento à vista, dividir despesas como IPTU e IPVA em parcelas que podem aliviar a pressão. Para a grande maioria dos brasileiros, o salário é curto mesmo. Então a gente precisa planejar muito bem o que fazer com esse dinheiro para a gente acabar não se empolgando no final do ano e chegar a janeiro e ficar apertado. Porque na verdade, se você for pensar, não são custos que nos pegam de surpresa. São custos que acontecem todos os anos na mesma data. Então a gente tem que lembrar deles na hora de fazer o planejamento para o ano inteiro, porque assim a gente não vai se apertar em janeiro. Olha lá para o seu orçamento, quanto que custa as suas contas fixas, quanto que você está disposto em gastar de gastos variáveis e qual que é o percentual, qual que é o valor que você vai ter ali para pagar a parcela. E dentro disso você escolhe em quantas vezes parcelar. Porque lembra, quando você faz um parcelamento, você está assumindo um compromisso para vários outros meses. Não é só para agora. Então você tem que garantir que lá em fevereiro, em março, você vai conseguir continuar pagando sem se atrapalhar. Porque se você se atrapalhar, aí é o endividamento que vem.
Além disso, muitos brasileiros enfrentam um cenário desafiador em virtude de altas na inflação e redução do poder de compra. Com orçamento apertado, a educação financeira se torna ainda mais essencial. Se você for fazer aquelas contas do ano todo e juntar lá, somar tudo, pode ver que dá um valor muito próximo do 13º. O que eu recomendo? Que você faça uma listinha separada de todos os custos que acontecem uma vez por ano. E aí tem que entrar tudo: IPVA, licenciamento, revisão do carro, matrícula escolar, material de escola, tudo isso, IPTU. Soma tudo isso e divide por 12. No mundo ideal, você juntaria esse dinheiro todos os meses. Se não der, você vai usar o 13º. E só se não der, aí você vai ter que fazer um parcelamento que vai pesar no seu bolso. Porque pensa aqui comigo, quem que vai dividir em 12 vezes para você se não é você mesmo? IPTU, IPVA, eu sei que é muito difícil você conseguir uma parcela tão diluída ao longo do ano. Então, mundo ideal, guardar. Não deu para guardar? Parcelar agora para a gente lidar com o que a gente não planejou no passado. A aproximação do início do ano letivo traz preocupações para pais e responsáveis com gastos relacionados ao material escolar. Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os preços dos itens apresentam um aumento médio de 7% em comparação a 2024. O Procon faz alguns levantamentos bem interessantes, eles passam o nome de empresa para ver em relação a preço e a tudo mais e checar com as escolas também o que é essa lista essencial de materiais. Porque muitas vezes a gente consegue reaproveitar alguma coisa que já tem em casa, consegue fazer uma renegociação, uma negociação lá, porque a gente sabe, isso vai vir todos os anos, a gente precisa se preparar. E se janeiro é conhecido como o mês das contas, fevereiro não deve ser diferente. Afinal, a partir do dia 1º, próximo sábado, mais um aumento vem aí. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, será elevado em 10 centavos por litro a gasolina, enquanto que o tributo sobre o diesel será elevado em 6 centavos. Por ser considerado um preço-chave, aumentos de impostos sobre combustíveis tendem a se alastrar por toda a economia. Tem que fazer um belo orçamento aí, viu? As contas para não se embolar nos próximos meses. E agora a gente muda de assunto porque o final de semana está chegando e todo mundo quer saber, né? Como que vai ficar o tempo na sua região? Isso porque esse mês de janeiro a gente acompanhou, foi muito chuvoso. Várias partes do Brasil registraram transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores, além, é claro, da triste notícia de várias mortes por causa dos temporais. Mais cedo, na edição Manhã do Redação Hit, eu conversei com a especialista em meteorologia da Tempo Ok, Maria Clara Sasaki. Vamos ouvi-la. Infelizmente, Tabata, nós temos um alerta aí para chuvas volumosas em áreas que já sofreram com chuvas recorrentes, com transtornos aí durante o mês de janeiro. Então, áreas do Sudeste merecem muita atenção agora neste primeiro fim de semana aí do mês de fevereiro, nesse comecinho aí do mês de fevereiro, porque tem previsão de muita chuva, chuva muito volumosa para áreas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e até a metade sul de Minas Gerais, Tabata. Maria Clara, eu ia exatamente te fazer essa pergunta, porque o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu 6 alertas, né, para chuvas fortes hoje, sexta-feira, abrangem 23 estados, também o Distrito Federal. Então, essa chuva intensa, ela acontece em quase todo o país. Exatamente. Os temporais, né, bem típicos dessa época do ano, acontecem em boa parte do Brasil. Temos, neste momento, um corredor de umidade se formando entre o sudeste e o norte do país. E isso aumenta o volume de chuva em áreas do sudeste, né, como eu falei, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que devem ser as regiões mais atingidas pelas chuvas volumosas, mas também favorece a formação de tempestades, nuvens mais carregadas em todos os estados do centro-oeste, áreas também da região norte, entre Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins e na região sul, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. São estas áreas que merecem muita atenção, principalmente entre hoje e amanhã, mas destacando aí principalmente o sudeste, porque o solo no sudeste, Tabata, está muito encharcado. Nós tivemos chuvas intensas, bem volumosas, a umidade está toda infiltrada no solo e o solo está fragilizado. Então, qualquer chuva que aconteça agora nos próximos dias tem potencial para provocar transtornos, alagamentos, deslizamentos aqui no sudeste do Brasil. Não que outros estados
não sofram também com essas chuvas. Mas o potencial ele é menor, as chuvas nos outros estados são mais localizadas. Mas qualquer chuva de verão é uma chuva que merece atenção, Tabata. Resumo da ópera, não vai dar praia esse fim de semana, viu? Infelizmente, eu não queria te dar essa má notícia, mas é isso que temos, né? E agora a gente muda de assunto para falar de esporte. Isso porque no domingo, Botafogo e Flamengo entram em campo, para decidir o título da Supercopa. Vamos conferir. O clássico carioca promete ser um grande duelo. A Supercopa vai reunir o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o vencedor do Brasileirão, Botafogo. As equipes chegam embaladas para o confronto. O Botafogo vem de uma grande vitória no clássico vovô contra o Fluminense e já vai poder contar com seu mais recente reforço no clássico contra o rubro-negro. Arthur, ex-Palmeiras, foi oficialmente regularizado e pode estrear no domingo. O Glorioso chegou em Belém na sexta e vai fazer seus treinos no CT Raul Aguilera do Paysandu. Apesar de ter perdido o técnico Arthur Jorge e jogadores essenciais como Luiz Henrique e Thiago Almada, o Fogão continua apresentando um bom futebol com seus jogadores titulares, sob o comando do técnico interino Carlos Leiria, e vem forte na disputa pelo título de supercampeão do Brasil. Já o Flamengo também vem de uma vitória no Campeonato Carioca, contra o Sampaio Corrêa. O rubro-negro iniciou a pré-temporada nos Estados Unidos, incluindo treinos e até um amistoso contra o São Paulo pela FC Séries. O time carioca também vai poder contar com um reforço que acabou de ser regularizado. Danilo, ex-Juventus, assim como Arthur, poderá estrear no domingo. A equipe principal fez seu primeiro jogo apenas na quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Felipe Luiz vai para a sua segunda final no Flamengo, após ter sido campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O rubro-negro também chegou em Belém na sexta e vai treinar no estádio Baenão do Remo. O time vem mostrando bons resultados e vai fazer de tudo para ser supercampeão. A Supercopa será realizada no domingo às 16 horas no Mangueirão, em Belém. E o assunto mais falado do esporte brasileiro tem sido, é claro, a volta do Neymar ao Santos. Hoje pela manhã o jogador desembarcou no Brasil. Vamos ver? O Neymar desembarcou no Brasil nesta manhã e vai ser apresentado em um mega evento na Vila Belmiro. A festa vai contar com um show de vários artistas santistas. E antes de começar a apresentação, os torcedores lotaram a Vila Belmiro para comprar a camisa do craque. Os santistas chegaram a formar filas para personalizar o manto com o número 10 do Neymar. Na sua primeira passagem, o menino da Vila usou a camisa 11, mas tudo indica que agora o Neymar vai usar a camisa número 10, que foi de Pelé. Para comprar a camisa na loja do Santos, o torcedor vai ter que desembolsar R$ 359 na versão de torcedor ou R$ 399 na versão de jogador, e mais R$ 90 para colocar a personalização com o nome do craque. Tem que desembolsar aí um belo dinheirinho, viu? Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Te desejo um ótimo final de semana para você e para sua família. Tchau, tchau.